Bom dia, Shalom Adonai, estamos juntos agora no Transitar Teológico para mais um momento de construções, de aprendizados, de formações de ideias. Hoje vamos trabalhar com a filosofia, não é? Vamos trabalhar também com Immanuel Kant, tá? E dentro da proposta que nós vamos falar de Immanuel Kant, vamos falar sobre principalmente a faculdade do juízo. E aí também o que Immanuel Kant vai tratar sobre o domínio, tá? O domínio da filosofia em geral, o domínio da filosofia em geral, que claro é o conhecimento, né? O uso da nossa faculdade de conhecimento, segundo os princípios que a própria filosofia propõe, vão tão longe quanto longe pode se pensar a aplicação dos conceitos dentro de uma prioridade, tá? Dentro de um aspecto de prioridade, claro. Uma outra questão também que a globalidade de todos os objetos, principalmente as questões ligadas àqueles conceitos para construir, tá? Onde inclusive é constituído algumas questões relacionadas à percepção e à própria suficiência e insuficiência de informações e de saberes dessas faculdades que vão prover os conceitos, que vão formar os conteúdos, que vão ser os elementos propulsores para o saber. Então esses conceitos, na medida, eles vão ser relacionados com seus objetos e independente de saber se é ou não possível um conhecimento dos mesmos, eles vão ter no seu campo uma determinação simplesmente segundo a relação que vai se possuir o seu objeto com a nossa, podemos dizer assim, faculdade de conhecimento, ou a nossa capacidade de conhecer a partir do nosso cognitivo. Então, a parte deste campo em que nós e que para nós é possível, tá? Um conhecimento, ela é um território para esses conceitos formativos de conhecimento e para a faculdade de um conhecimento que é conhecimento correspondente. E aí, parte desse campo, o que eles ditam as suas leis, é o domínio desses conceitos, dessas faculdades de conhecimento, que são promovedoras de um grande saber. Então é por esses aspectos e conceitos de experiência que vai possuir, na verdade, o seu território na natureza, enquanto a globalidade de todos os objetos, de todos os sentidos, vão ser promovedoras e vão formar uma condição de domínio, pelo contrário, inclusive de domínio legisladores, tá? Dentro de questões contingentes, dentro de questões que são fecundas e até no aspecto não só conceitual, teórico, mas também empírico, tá? E aí toda nessa faculdade, nossa faculdade de conhecimento, ela vai possuir dois domínios, tá? Os dos conhecimentos de natureza ou dos conceitos de natureza, tá? E os dos conceitos de liberdade, certo? Na verdade, nos dois ela vai ser legisladora e vai ser a priori também a filosofia que se divide em teórica e prática, mas o território, por sinal, ele se torna e propõe um domínio que é erigido e as suas legislações são exercidas sempre a partir de uma globalidade dos objetos, de toda uma experiência possível, na medida em que forem tomados simplesmente como simples fenômenos, tá? Então, a legislação mediante os conceitos da natureza vão ocorrer mediante até o entendimento do que é teórico. Então, a legislação mediante o conceito de liberdade, ela irá acontecer pela razão e será simplesmente prática, tá? Então, nesse plano prático, podemos dizer que a razão ela será legisladora a respeito do conhecimento teórico da natureza, ela também vai ser provedora
de retirada de conclusões através das inferências e a partir das leis que são providas, e conclusões que vão serem conclusões circunscritas à natureza, que vão propor regras práticas e também vão apresentar técnicas práticas. Então a razão e o entendimento vão ser possuidores, por isso, de duas legislações diferentes, no mesmo, inclusive, território de experiência, em que seja permitido, principalmente, a interferência na outra, tá? Então, na verdade, o conceito da natureza, ele vai ter tão pouca influência sobre a legislação, mediante, assim, o conceito proposto de verdade, que ele vai ser provedor de uma legislação da natureza. Então, é a partir disso que a crítica da razão pura demonstra a possibilidade de pensar, ao menos, vamos assim, pensar sem uma contradição, tá? E a convivência de ambas as legislações e das faculdades que são pertencedoras a ela, num aspecto individual e coletivo, a partir da medida que vai se eliminar as objeções e vão se levantar descobertas nela para uma aparência de dialética. Então é nesse fato que esses dois diferentes domínios, nas suas legislações, nas suas determinadas e distintas legislações, vão ter seus efeitos, que vão limitar permanentemente ao mundo sensível e não vão constituir um só, que vai ter a sua origem que, na verdade, o conceito de natureza vai representar os seus projetos na intuição, mas não como coisas em si mesmas, mas na qualidade de simples fenômenos, em contrapartida até de conceito de liberdade, que vai ser representativo num objeto de uma coisa em si mesmo e de uma intuição, principalmente no que se tange à formação de um conhecimento teórico de um determinado objeto e também de um determinado pensamento, tá? Então, a partir disso é que começa-se a surgir uma coisa que pode ser considerada suprassensível, cuja a ideia ela é constituinte de uma verdade, por colocar base em todos aqueles objetos da experiência que não só se podem ser elevados, mas também ampliados a um determinado e distinto conhecimento, tá? E aí nós temos que ver também que nesse aspecto vai existir um campo que é denominado de ilimitado, e é ilimitado porque justamente vai ocorrer uma questão inacessível para o conjunto da nossa faculdade de conhecimento, a saber, principalmente no campo do suprassensível, e no qual nós não vamos encontrar para nós qualquer território, e por isso no qual até os conceitos do entendimento vão ter proporções de um conhecimento teórico, e um campo que, na verdade, vai ter uma ocupação com ideias em favor de um uso da razão, tanto teórico como prático, mas as quais, contudo, nós não vamos poder, no que respeita às leis provenientes dos conceitos de liberdade, fornecer nenhuma outra realidade para que não seja essa prática, pelo que assim o nosso conhecimento teórico não seja alargado, no mínimo em direção ao suprassensível ou supersensível. Então, dentro dessa verdade, vai subsistir um abismo intransponível entre o domínio do conceito da natureza enquanto sensível e do conceito de liberdade como suprassensível, de tal modo que nenhuma passagem ela será possível do primeiro para o segundo, e por isso, mediante o uso teórico da razão, ela vai se tratar de outros tantos mundos que serão diferentes, em que o primeiro não vai poder ter qualquer influência no segundo, contudo este, tá, vai ser promovedor
de uma série de situações de influenciadores, influenciadoras de conformidade de leis, tá? E de propostas de um fundamento de unidade suprassensível que esteja à base da natureza com aquilo que o conceito de liberdade contém de modo prático. Então é essa a proposta, é essa o aspecto, esse é o sentido que nós temos que estar sempre observando nesses sentidos e nesses aspectos para podermos ter uma compreensão maior do que se é tratado. Principalmente dentro da faculdade do conhecimento e do juízo, a partir da obra de Kant, A Crítica da Razão Pura. Ok? Obrigado a todos, essa era a nossa fala, a nossa abordagem sobre Kant e a faculdade do juízo dentro da sua obra Crítica da Razão Pura.